Olá! Nossa conversa hoje tem por pano de fundo uma pergunta: o que o ambiente diz sobre você? Ambiente aqui no sentido assim da qualidade das suas relações, do ambiente do seu trabalho em relação à eficiência e produtividade, os resultados que você colhe na sua vida como um todo tem a ver com esse ambiente que você constrói ao seu redor. Então, o que ele diz de você? Né? O que é possível a gente interferir ou não? Qual é a influência? Como a gente se relaciona em relação a esse ambiente? Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pesquisadores, assim, né? Nós somos uma espécie intrigante como Homo sapiens. Historiadores buscam entender um pouco mais sobre nós, economistas para ver essa relação ou essas interrelações, né, comerciais, às vezes geram ótimos resultados, às vezes nem tanto. Por quê? O que interfere nesse ambiente econômico? Também antropólogos, né? Então muitas psicólogos, enfim, as áreas diversas, várias áreas do conhecimento humano procuram olhar para nós, biologia. Mas tem um professor numa universidade de Jerusalém chamado Yuval Harari. Talvez vocês já tenham visto algum livro deles. Ele tem 3 que têm feito bastante sucesso no nosso país. O primeiro é Homo Sapiens, o segundo foi Homo Deus e o terceiro é 21 lições para o século XXI. A gente vai falar um pouquinho do que traz o Homo Sapiens. O Homo Sapiens também fala sobre isso, mas o Homo Deus. E o Homo Deus, ele explica um pouco, faz uma retrospectiva rápida, né, sobre a nossa espécie, em termos mesmo de avanços, na verdade de incríveis avanços, e ousa ainda olhar um pouco para o futuro. Mas quando ele faz essa retrospectiva, é interessante que ele fala assim, olha, 2 coisas nos destacaram como espécie. Primeiro, as tecnologias físicas. Sem dúvida, né, nossas tecnologias chamam a atenção. Desde a roda, né, mas também os instrumentos que a gente usava para caçar, para fazer fogo, para, né, se proteger, até, né, a prensa, depois veio o telégrafo, o telefone, e a gente vem avançando e cada vez numa velocidade mais intensa, também chamada por alguns exponencial, à medida que a gente entra no microprocessador, e aí os PCs, né, computadores pessoais, e vem agora a impressora 3D, a inteligência artificial, nanotecnologia, e as coisas chegando numa velocidade mais intensa. Essas tecnologias nos ajudaram a chegar no topo como espécie, né? Um ser que nasce sem presas, sem couraças de proteção, nasce extremamente indefeso, é a única espécie capaz de destruir até o planeta que amorosamente nos acolhe. Bem, olhando para isso, será que foram só as tecnologias físicas? E o que esse professor destaca é que é nítido que não foi. Nós somos a única espécie, porque as tecnologias físicas basicamente são construídas por pequenos grupos, né? Às vezes uma pessoa tem um grande insight, como Gutenberg, como tantos outros que a gente vai lembrando ao longo da história, e foram um grande inventor. Thomas Edison tem várias patentes, né? Mas só que, de uma forma bem singular, nossa espécie tem ao longo do tempo colaborado em grande escala entendendo assim, ó, além da nossa família, além dos nossos consanguíneos, pessoas que a gente mal conhece, a gente consegue construir uma tecnologia social, como por exemplo, uma empresa. A gente não vê uma Apple andando na rua, uma Google andando na rua, a gente não vê uma Embraer, para falar uma nossa, andando na rua, mas ainda assim, apostar nos propósitos, nos objetivos dessas empresas, que são tecnologias sociais, construções nossas, né? Nos faz querer estar lá e colaborar com pessoas estranhas que a gente nunca viu e produzir resultados incríveis. Desde a época do Egito Antigo, quando a gente se reunia para trabalhar por um faraó, um divino faraó, a gente sabia que ele ia morrer, mas não importa. É aquela figura, né,
aquele cargo, ele representa a benevolência divina retornando para nós, para todos que estavam lá. Roma era um sonho, era um anseio de civilidade. Então, essas estruturas, essas tecnologias, né, como hoje a gente tem os Estados-nações, a gente falou do Egito, né, do Império do Egito, a gente falou de Roma, mas a gente não vê um Brasil andando na rua, uma Argentina andando na rua, uma Colômbia, uma Alemanha, o que for. São construções nossas. Nossas fronteiras são nossas construções. Então, essa capacidade dessa articulação é única e nos leva a colaborar em grande escala e de forma flexível, ou seja, aprendendo continuamente. E aí, quando a gente fala nessa capacidade, nesse tipo de tecnologia, a construção dessa tecnologia depende de 2 fatores. Nossa vontade pessoal, nossas escolhas pessoais. Porque apesar de ser uma tecnologia ampla, que nos permite colaborar com outros, né? Essa colaboração é construída passo a passo, por nossas escolhas. Então, independente do ambiente, nós sempre temos escolhas. E essas escolhas, elas interagem com o ambiente onde estamos inseridas. Ela interfere nele e ele interfere em nós, em maior ou menor escala. Então, primeiro tem as nossas escolhas individuais. E o segundo, as normas, a cultura desse local que a gente ingressa, que a gente pertence. Então, cada família tem valores, roles, jeitos específicos, né? Cada empresa tem também. Cada órgão público tem o seu, cada ONG tem o seu rol de valores, o seu propósito também, aquilo que faz delas singulares. E você entra dentro daquele espaço, você quer se ajustar. Como que as coisas funcionam aqui, né? Como as coisas funcionam aqui tem a ver com a expressão da cultura, dessas normas do local, né? As normas sociais vigentes ali. Essas normas chegam a moldar uma legislação. E a legislação ajuda a moldar as normas sociais. Vamos dar um exemplo. Lembram-se alguns anos atrás, quando teve, durante as Olimpíadas, que aquele nadador americano, Ryan, teve aqui e ele mentiu dizendo que tinha sido assaltado, aprontou um fuzuê incrível. Lembra-se disso? Pois então, no país dele, aquelas normas sociais e legais de lá, ele era extremamente bem visto como uma pessoa de tomada de decisões individuais e de caráter forte, robusto, vários patrocínios. Quando ele foi para um outro local, que ele acreditava que tinha normas sociais diferentes, muito mais lenientes, muito mais permissivas, a escolha individual dele foi afetada. Então veja, poderia acontecer sempre? Não. Mas boa parte das pessoas, mais da metade, segundo pesquisas, em torno de 64%, 65%, dos seres humanos, nós comumente, tendemos a seguir a maré. Qual o risco? O risco foi o que aconteceu com esse nadador. Por exemplo, ele perdeu vários patrocínios, né? Foi muito ruim para ele. Eu acredito que não só profissionalmente, pessoalmente. Você olhar depois para você e falar, cara, o que me deu? O que me deu é que eu saí de um espaço que me ajudava a ter um determinado comportamento e a hora que eu entrei em outro, as minhas escolhas brotou em mim coisas que eu não teria permitido se eu tivesse num outro contexto social. E aí vem um livro interessante, chama Por que as Nações Fracassam? Esse livro já são 2 pesquisadores que buscam olhar economicamente essas tecnologias sociais. Interferem. E aí, pessoal, na década de 60, 70, se acreditava que não, que faz as nações são raças puras. Inclusive, olhavam principalmente para a gente, para o Brasil, com péssimos olhos. Nossa, aquele povo todo miscigenado, sem raiz, aquela bagunça. Eu me encaixo totalmente nesse perfil, uma maravilhosa bagunça.
né, de muitas misturas, nunca vai para frente. Não vai para frente. Você precisa de ter a pureza. Mas a história, os resultados econômicos não foram mostrando isso. Não era a raça pura, né? A mistura em vários países que trouxeram ótimos resultados. No Canadá, por exemplo, né? A Austrália tem um outro exemplo. Há muitas misturas, miscigenação, mesclas, não pode ser isso. Bem, então talvez a geografia, talvez os recursos naturais, e um por um desses itens foram sendo colocados abaixo. E aí, ficou nítido, porque uma experiência foi realizada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, entre Estados Unidos e México. Uma cidade acabou por várias pendengas jurídicas, acabou sendo repartida entre os dois países. Parte ficou com o México, parte ficou com os Estados Unidos. Mesma população, mesma língua, mesma geografia, não dava para ter uma distinção visível em termos de recursos naturais. E uma avançou incrivelmente em termos de resultados econômicos e a outra não, patinando até hoje. Qual vocês acreditam que avançaram incrivelmente? Aquela que estava sob influência de normas sociais que impulsionavam resultados melhores. A que estava em solo norte-americano. E aí ficou nítido, como ficou na visão de Yuval, né, mas agora com a visão econômica, a força das escolhas individuais mesclada com as normas sociais. Se você está num ambiente que a norma social diz assim, ó, se você produz mais, você ganha mais. Se você produz mais, vai ter facilidade de você patentear a sua ideia. Aqui é um ambiente que a gente valoriza a colaboração, a entrega, a excelência, onde a gente vai realmente procurar penalizar, ou seja, conseguir colocar sobre regime de melhoria, de aprimoramento, aquelas pessoas que vão contra a lei. Se há normas mais rígidas em relação à corrupção, em todo lugar tem corrupção, mas tem vários países onde a corrupção é altamente penalizada. Então, passa nítida a mensagem, não faça, né? Provavelmente você vai ser preso, né? Você vai perder o que você tem. Nesse caso, então, essas nações tendem a crescer mais, onde a sua liberdade individual é garantida, onde a força da sua construção lhe é garantida. Eu gerei riquezas e aquilo eu vou poder usufruir. Se isso tudo é salvaguardado, se lhe é garantido, então você tende, a nação como um todo, tende a crescer mais. Veja, visões distintas, o mesmo resultado, tanto da história quanto na economia. E é bacana porque vem em cima de histórias passadas, né? Há muito mais pessoas mortas do que vivas e é muito bom a gente poder aprender com quem veio antes. Traz para a gente a oportunidade de ser mais realizado, pleno. E aí vem a pergunta. Bem, se as normas sociais têm toda essa influência, como eu interfiro? Quem faz as normas sociais? Cada um de nós. Mas não quando eu faço a minha escolha e fico guardada. Não. Quando eu decido que eu quero fazer alguma coisa, mas eu quero que mais pessoas comprem a minha ideia. Eu não aceito só ou não roubar, ou não colaborar no ambiente de trabalho que eu estou. Eu colaboro e quero que os outros entendam isso, apostem nisso, acreditem nisso. Eu vendo a ideia da transparência, da participação, do bom conflito de ideias, não entre as pessoas, mas de ideias. Eu não aceito aquelas harmonias artificiais. Não, aqui ninguém briga, mas também o ambiente não é produtivo, não é inovador. Não, eu quero um ambiente franco, eu estimulo isso, eu busco técnicas que as pessoas possam me trazer informações, terem uma ideia contrária à minha ideia e eu não me sentir ofendida. Quando eu consigo impulsionar esse ambiente, quando não só, vamos pegar agora nosso país, né? A gente tem enfrentado bastante a corrupção. E é muito bacana porque a gente tem visto uma pressão social e hoje a gente já vê até o ministro da Justiça levando ao Congresso um pacote
mais duro em relação à corrupção. O social impactando o legal, o jurídico. E isso para todos nós vai ser muito positivo. Então, nessa construção, vê que não basta só um ou outro, tem que ter essa força, né, de mudar inclusive as leis. Quando a gente faz esse trabalho, e esse trabalho demanda de cada um de nós coragem, a corrupção começa conosco em pequenos atos, não só conosco, né, mas ela é alimentada, né? Então a minha escolha individual reflete também na coletiva. E eu devo alimentar ela corretamente, tensionando ela positivamente. Não vamos fazer aqui um gato de energia, um gato de água, ou utilizar a Netflix do vizinho, ou seja lá, de quem for. Não, eu quero ser inteiro, eu quero ser ético, né? E quero convidar mais pessoas para vir comigo, na casa, no trabalho, né, nos ambientes onde eu trafego. Mônica, mas isso eu vou me indispor com as pessoas, vai gerar tensão? Vai gerar uma certa tensão. O que Peter Senge chama de tensão criativa. Essas tensões, elas geram na gente um ambiente não de falsa harmonia, mas de mais participação. Elas vão construindo a confiança e por meio da confiança, coisas novas vão acontecendo por um atrito saudável de nossas ideias e opiniões. E aí a gente não se acomoda num padrão baixo, a gente galga padrões mais altos. Então olha para o seu ambiente, na família, no trabalho, é morno, né? É aquela harmonia artificial ou ele é assim, popula, né? Irradia ideias, irradia essa tensão, essa conversa um pouco mais franca, reflexões que não atacam o outro, mas que questionam nossas ideias, que questionam nossas escolhas e com esse suave atrito positivo nos leva a melhores escolhas. Todos nós hoje estamos muito mais expostos. Ter essa abertura ao outro, assim, fazer a nossa contribuição por um espaço onde as normas sociais sejam positivas, que nos levem a acreditar na cooperação, na transparência, na inovação, é para todos nós uma incrível vantagem competitiva, né? Como sociedade, como indivíduo, como nação, como membro de um espaço, de um mundo melhor. É isso. Reflita um pouco sobre o seu espaço. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Acompanhe-nos, me acompanha, né, na rede social e aproveite as nossas conversas aqui no canal. Até a próxima. Um abraço.